Hola, buenas tardes, buenos días, buen mediodía, depende de dónde estéis. Les doy la bienvenida a esta segunda edición de este seminario que estamos organizando desde GIGAP y la Universidad Autónoma de Chile con el Instituto ICHEM y José Hernández Bonivento a cargo de él. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy y de poder hablar de temas que nos preocupan y ocupan en partes iguales. En este caso vamos a hablar de gestión y planificación de ciudades y metrópolis, específicamente de metrópolis, en la escala metropolitana como una nueva escala, como una nueva territorialidad que tiene ciertas características funcionales, políticas y administrativas que merece tener en cuenta. Entonces, hay 3 puntos que nos propusimos tratar a lo largo de esta sesión que tienen que ver con la cooperación intergubernamental, el desafío que plantea la escala metropolitana para la coordinación entre diferentes actores en términos de políticas y servicios. En segundo lugar, la cohesión social territorial y específicamente cómo desdibujamos las asimetrías que existen dentro de una gran metrópoli, pensando no solo en América Latina, sino también en Europa y en España y Portugal. Y la participación ciudadana, cómo insertamos mecanismos de participación ciudadana a escala metropolitana. Para ello, hoy nos acompañan unos ponentes maravillosos. El primero de ellos que me va a presentar es Francisco Ranieri Moreira de Silva, que es doctor en Administración por la Universidad Federal de Bahía y es profesor de Gestión y Políticas Públicas del Centro de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad Federal de Cariri, que también participa en la organización de este evento, y es maestrando multidisciplinar en desenvolvimiento y gestión social, y también es coordinador del curso de graduados en Administración Pública y Gestión Pública, y coordinador del Laboratorio de Estudios en Gestión de Ciudades y Territorios y de la Observación de Ciudades de Cariri. Bueno, bienvenidos, te doy la palabra cuando quieras para introducirte, recordarte que tienes como máximo 20 minutos para hablar, luego intervendrán los diferentes panelistas que tienen 10 minutos, 12 minutos como mucho, y luego daremos lugar a preguntas del público que vamos a ir recogiendo y yo las voy a poner en vivo y en directo para que ustedes no tengan que andar leyendo los chats. Y los invitamos, por supuesto, a todos los participantes a seguirnos en las redes sociales y en el canal de YouTube específico, donde hay este video va a estar luego y va a haber otros videos. Bueno, cuando quieras, Francisco Ranieri. Ok. Bueno. Olá, buenas tardes, boa tarde a todos e a todas que nos assistem nessa transmissão desde a América Latina e de Portugal. Boa noite àqueles que nos assistem desde a Espanha. Gracias, Cecília, por la introdução. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer ao GIGAP e ao ICHEM pela parceria e pela oportunidade de realizar esse ciclo de seminários virtuais em gestão, governança e inovação pública, juntamente com a UFCA. Esse é um importante mecanismo aí para manter vivas as atividades do grupo de trabalho que mantemos com o GIGAP já há alguns anos, e também de possibilitar o intercâmbio com outros colegas, com outras experiências e com a realidade de outros países em torno da discussão da governança metropolitana. Agradeço também o convite para participar dessa discussão sobre os casos e os contextos de governança metropolitana na Iberoamérica. Esse é um tema bastante importante, que para nós é muito caro, sobretudo nestes tempos, em diferentes países e a partir de distintas demandas. A pandemia de Covid-19 ela evidenciou ainda mais a necessidade de ação integrada e de ação coordenada entre os diferentes níveis de governo, escalas de gestão, de modo a pensar as soluções compartilhadas para os problemas comuns das nossas cidades e dos espaços metropolitanos. E essa discussão da governança metropolitana é também uma das nossas agendas de investigação, levada a cabo atualmente a partir de um projeto de investigação em rede, que envolve a Universidade Federal do Cariri, no Brasil, a Universidade Estadual do Ceará, também no Brasil, e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em Portugal,
né, para iniciar essa conversa. Né? Minha fala ela não vai tratar de nenhum caso, de nenhum contexto específico, eu vou tentar muito mais tecer algumas considerações mais gerais sobre o tema e chamar a atenção para alguns desafios. Né? Cecília já colocou alguns desses desafios para iniciarmos essa nossa conversa, mas eu divido a minha fala em 3 partes específicas. Né? A primeira parte mais ligada à discussão das complexidades da escala metropolitana, né? Depois, para adentrar um pouquinho na discussão de governança e finalizar com a discussão destes desafios relacionados à governança metropolitana nos diferentes contextos. Né? Então, tratar de metrópole, de região metropolitana, ou de área metropolitana, né? Tratar dessa nova territorialidade, né? Territorialidade funcional e também político-administrativa, que traz em si, traz na sua concepção uma série de complexidades, seja em termos conceituais, da tentativa de definir o que é uma metrópole, de definir o que é uma área, região metropolitana, tanto quanto no sentido de operacionalizar o conjunto das políticas e das ações, né, relacionadas a diferentes níveis de governo nestes espaços metropolitanos também. Então, aí nós já temos duas questões de origem, né, que são esses problemas de definição conceitual e também de operacionalização. Ainda que nós tenhamos um conjunto de critérios, né, que possamos utilizar para definir uma região metropolitana, sobretudo relacionados às dinâmicas espaciais, às tendências de conurbação entre as cidades que compõem uma região metropolitana, né? Também a existência de movimentos de pendularidade, de movimentos de pessoas entre os municípios, entre as cidades que compõem uma dada região metropolitana, e ainda da existência de problemas comuns, ou seja, de problemas, de demandas por políticas públicas que sejam compartilhadas entre diferentes cidades, entre diferentes municípios. Estes critérios mais objetivos, nós podemos falar assim, estão sempre atravessados por outros aspectos de ordem política, por outros interesses, né, interesses de natureza política, de diversas ordens, que complexificam ainda mais a questão. Né? Isso acaba por suscitar o debate em torno da governança e da necessidade de adoção de novos arranjos organizacionais, né, e também de arranjos político-administrativos, né, político-institucionais que favoreçam essa articulação entre os atores, a integração entre distintos níveis de governo. Né? No caso brasileiro, nós falamos de do contexto metropolitano, olhando para a governança interfederativa, né, e para a necessidade de articular o nível federal de governo com os níveis estaduais ou provinciais, e com a escala local dos municípios, né? E, para além disso, pensar o aspecto da coordenação das políticas, né? Isso em termos gerais. É óbvio que nós estamos falando aqui, né, de uma discussão de casos e contextos ibero-americanos, então não há como desconsiderar, né, uma série de especificidades de cada um dos países, de cada um dos casos que serão aqui tratados nesse seminário, sobretudo relacionados às suas formas de governo. Né? E aí as distintas formas de governo, nós temos aqui, né, na discussão Brasil, México, Portugal e Espanha, então 2 repúblicas federativas, uma república unificada, né? Diferentes formas de governo que têm rebatimentos diretos nos modelos de administração pública e, consequentemente, nos modelos de gestão metropolitana. Né? Então, em cada um desses países, nós vamos ter diferentes arranjos institucionais, arranjos legais, normativos e formas de pensar, né, em termos político-institucionais, a governança metropolitana, formas de considerar a composição dessas áreas e destas regiões metropolitanas. Isso é um pouco que nós já temos
evidenciado a partir do estudo comparativo entre Brasil e Portugal, né, de modelos de gestão e de governança metropolitana entre estes dois países, mas também em outras discussões, enfim, né? Agora, se de um lado essas diferenças nos níveis de governo, nos modelos de administração pública e de gestão metropolitana impõem problemas em termos de comparação ou desafios a comparar, né, esses diferentes contextos, esses diferentes casos, de outro lado, isso evidencia uma profusão de oportunidades, né, de entender como cada um desses países, com as suas especificidades, tem conseguido resolver os problemas na escala metropolitana, tem conseguido pensar formas de aproximar os atores, formas de garantir uma ação coordenada, de garantir a concertação e de garantir, né, a implementação de políticas e de serviços públicos de maneira integrada. Então, se de um lado nós temos um problema em termos comparativos, de outro nós temos uma oportunidade de aprender de outros casos, aprender de outros contextos e principalmente verificar como essas questões elas estão sendo tratadas e como essas demandas têm sido resolvidas em diferentes contextos, em diferentes países. Agora, outro destaque que eu queria fazer, né, e aqui já vou caminhando para a terceira parte, para o final da minha fala, em termos de desafios, é que ainda que haja especificidades de diversas ordens, independentemente do contexto do país e da forma, do modelo de gestão e de governança metropolitana que seja adotado, há sempre que se pensar em alguns desafios que são comuns e que são compartilhados pelas diferentes experiências, que precisam de ser pensados nessas diferentes experiências, né? Esses três desses desafios que já foram elencados aí no início da fala pela Cecília. O primeiro deles, em termos de coordenação intergovernamental, né? Então, como é que nós vamos garantir que essa atuação ela se dê de maneira integrada, se dê de maneira concertada entre os distintos níveis de governo? No caso brasileiro, especificamente, né, nós temos o Estatuto da Metrópole, que é uma legislação que foi aprovada em 2015, né, e que tenta avançar com esses mecanismos e com esses instrumentos de governança interfederativa, pensando aí as articulações entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, né? Mas me parece que uma noção que abarque melhor as distintas realidades seja a de governança multinível, né? Que já é tão trabalhada no âmbito da União Europeia, enfim. E quando nós falamos de governança interfederativa, nós vamos falar especificamente de experiências de federalismo, de experiência de repúblicas federativas, né, o que não nos cabe a todos que participam desse seminário. Mas quando a gente amplia o olhar para tratar de governança multinível, né, a gente encontra aí uma possibilidade analítica, né, para abarcar esses diferentes casos e esses diferentes contextos. Né, o segundo desafio, para além da coordenação intergovernamental, são os aspectos da coesão socioterritorial. Então, nós falamos sempre das diferenças, né, dos diferentes parâmetros utilizados por países e por regiões, por territórios, para definir e para institucionalizar as suas regiões e as suas áreas metropolitanas, mas há também que se falar das enormes diferenças existentes entre as realidades que compõem uma mesma área, uma mesma região metropolitana. Então, é muito comum que nós tenhamos cidades, que nós tenhamos municípios com características muito distintas em termos de níveis de desenvolvimento econômico, de níveis de atração de investimento, de tamanho populacional, de dinâmica econômica e dinâmica social, né? E a necessidade de equalizar, né, esses mecanismos de desenvolvimento, de equalizar esses indicadores entre os distintos entes que compõem uma área ou uma região metropolitana, é também, né, um importante desafio a ser assumido nesse contexto. Né? Esse desafio que pode se dar, ou pode ser atacado,
seja observando as potencialidades, seja observando as vocações locais dos diferentes atores, das diferentes cidades e municípios que compõem determinada área metropolitana, né, ou ainda pensando políticas que sejam integradoras e que abarquem o conjunto das cidades, o conjunto dos municípios que fazem parte de uma mesma área, de uma mesma região metropolitana. E, por fim, né, um terceiro desafio que acho que é importante para essa nossa discussão é a necessidade de fomentar ou de garantir a ampliação da participação da sociedade civil no trato das questões metropolitanas, né? Então, se nós falamos de integração entre níveis de governo, se nós falamos da necessidade de pensar a integração, de pensar a coesão socioterritorial entre as diferentes cidades e municípios que compõem uma área, uma região metropolitana, tão importante quanto isso é pensar como que a sociedade civil, que as organizações da sociedade civil e que a sociedade de maneira geral tem espaço e consegue participar e consegue incidir na discussão das políticas públicas, no acesso aos serviços, também no âmbito metropolitano, né? Então, que espaços são esses? Como que a gente vai poder pensar uma governança que seja inclusiva e que pense também espaços para a participação da sociedade civil, não apenas em termos consultivos, mas em termos deliberativos, para pensar as questões do desenvolvimento, para pensar as questões do desenvolvimento e da governança metropolitana e pensar também, juntamente com os outros atores do governo e de fora deles, né, ações que melhorem, em última instância, a qualidade de vida nos contextos metropolitanos e que aprimorem, né, os mecanismos, os espaços e as instâncias de governança e de tomada de decisão pública. Então, acho que esses são 3 grandes desafios aí a serem vencidos, né, por todos nós quando pensamos os processos de governança nas áreas e regiões metropolitanas. Para essa fala inicial, para o início da nossa conversa, eu fico por aqui, agradeço o espaço e me coloco à disposição posteriormente para continuar o diálogo, para responder quaisquer questionamentos, né? E certamente os colegas que me sucedem falarão de casos mais específicos ou de outros elementos nessa conversa sobre governança metropolitana. Muito obrigado, muitas gracias. Me quedo por aquí. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar lugar ahora a María Velasco González, que es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense y doctora en Ciencias Políticas. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 2 de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo de investigación responde a 2 líneas de interés. Por un lado, el funcionamiento de las instituciones políticas y las políticas públicas como un ámbito de reflexión teórica y la política turística, urbana y cultural como un objeto de análisis específico. María va a presentar un poco el caso español. Te agradecemos mucho, María, por estar con nosotros y te damos lugar a que nos cuentes. Muchas gracias, Cecilia. También quiero empezar agradeciendo a GICAP porque mantiene el impulso después de tantos años y con tantas dificultades alrededor. Y este año nos hemos quedado sin el punto de encuentro físico, que es el Congreso, pero estoy convencida de que en el momento en que puedan, impulsarán algo para que volvamos a tener un espacio común, ¿no? Bueno, a mí me pidieron que diera mi punto de vista, que está más centrado en la ciudad de Madrid, ¿no? Aunque es verdad que puedo incorporar algunos pequeños elementos sobre este asunto de la gobernabilidad, la gobernanza en metrópolis, en la gobernanza metropolitana en Europa. Sobre esto, comentar que los análisis que hacen las instituciones europeas, más de la mitad de las ciudades, de las grandes ciudades europeas, tienen algún tipo de coordinación
informal o blanda, que está relacionada con o bien la gestión de servicios concretos, básicamente el transporte, o bien el desarrollo económico en un 80% de los datos, o bien la planificación espacial. Digamos que esta idea de asumir responsabilidades de gobierno por encima de las estructuras básicas municipales se impone a las realidades estrictas jurídico-administrativas que articulan, digamos, nuestros estados. En este contexto europeo, yo he pensado en varios momentos qué podría aportar en una charla como esta, ¿no? Siendo Madrid, teniendo Madrid una escala como metrópolis un poco menor, ¿no? Si comparamos Madrid con ciudades como Sao Paulo o como Buenos Aires, pues es una metrópolis pequeña, ¿no? Aún así, considero que puede aportar algunas reflexiones que tienen que ver con el propio contexto genérico de cómo estamos reflexionando sobre la gobernanza metropolitana, ¿no? O qué cuestiones nos plantea este objeto de la gobernanza metropolitana. En primer lugar, nos hace cuestionarnos cuál es el nuevo rol de las ciudades. Cómo vemos paulatinamente cómo estos espacios tienen cada vez más importancia política, con cada vez menos mecanismos de ampliar la participación, o al menos los mecanismos que tenemos de participación se nos van quedando cada vez más estrechos, ¿no? En este contexto, la ciudad de Madrid, pues en los últimos tiempos ha hecho un esfuerzo, como veremos, en este sentido, ¿no? Relacionado con esta idea. Además, lo que estamos observando es un nuevo enfoque de gobierno más alejado de la idea tradicional de las competencias y las jerarquías, ¿no? De observar los gobiernos en términos puros de a quién corresponde qué, a quién me tengo que dirigir para qué, y más cercanos a la idea de espacios de coproducción de políticas, espacios de resolución de distintos niveles cuyo objetivo debería de ser la consideración global de los problemas y no tanto esta compartimentación que es clásica de los distintos gobiernos. Además, vemos que inevitablemente se desarrollan en nuestras ciudades nuevas dinámicas de participación, ¿no? Quizás la más relevante en términos, al menos en nuestro contexto, son las que se desarrollan alrededor de esta idea de innovación social, que se articula en diferentes mecanismos, ¿no? Pero que recupera un intento de una democracia un poco más radical, un poco más organizada en la idea de colaboración, en la idea de generación de nodos y que es bastante global, que supera con mucho las ciudades específicas o las metrópolis específicas y plantea soluciones y formas de trabajo que se dan en muchos puntos, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué puede ser interesante de la ciudad de Madrid? Pues la ciudad de Madrid tiene un aspecto interesante, y es que en la ciudad de Madrid hubo la oportunidad de poner en marcha las ideas del nuevo municipalismo y de que éstas guiaran de alguna manera, en la medida de lo posible, la concepción de la propia área metropolitana que se ve arrastrada y guiada por el liderazgo de la ciudad, ¿no? Esta idea del nuevo municipalismo, cuyo exponente fue el gobierno, en el caso de la Ciudad de Madrid, el gobierno de Carmena,
se articula en base a 3 ideas que están muy conectadas con parte de los debates que se han planteado, ¿no? En primer lugar, con la profundización de los esquemas de participación y con la ampliación de la relación democrática de los ciudadanos con sus instituciones. Por otro lado, con esta idea que llamaban del bienestar de proximidad, es decir, de obviar en la medida de lo posible el trabajo en espacios sectoriales y apostar más por modos de trabajo horizontales que recayeran sobre las necesidades de los ciudadanos. Además, por apostar por nuevas formas de relación entre lo público y lo ciudadano, no tanto lo privado, orientados a esta idea de economía ciudadana y de el mundo de las cooperativas, la colaboración, que acabaron incorporándose en cierta medida en la propia acción y la propia toma de decisiones de los gobiernos. Y por último, esta idea de ecología urbana. En realidad, lo interesante del caso y lo que podemos discutir un poquito más adelante, cuando haya más preguntas, es hasta qué punto fue posible avanzar en algunas de estas propuestas, en alguno de estos ideales, ¿no? Hasta qué punto podemos ver si un gobierno que rompe los esquemas y la herencia de funcionamiento que tenía la ciudad permite también en la escala metropolitana, abordar de alguna otra forma los retos que acaba de plantear Francisco. ¿Cómo ha influido esto en la coordinación intergubernamental o entre los distintos niveles de toma de decisiones en ciudades y en metrópolis? ¿Hasta qué punto este contexto ha mejorado esta cohesión socioterritorial, al menos la mirada sobre la misma? Y hasta qué punto hemos conseguido ampliar esta participación de la sociedad civil en los términos, ¿no?, que también planteaba Francisco, de aumentar el carácter deliberativo y no meramente consultivo de este tipo de decisiones. Igual que él, me quedo aquí y espero a que sigamos sumando perspectivas para compartirlas con más intensidad en el debate posterior. Muchas gracias, María. Creo que dejas sobre la mesa un montón de cuestiones y sería genial que a partir de las preguntas que vamos recibiendo y de nuestras propias inquietudes para que esto sea una conversación, podamos dialogar. Vamos a darle la palabra ahora a Joaquín Caeiro, que es profesor asociado, es licenciado en Gestión y Administración Pública, licenciado en Derecho, maestrando en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas, y da clases y se especializa en el área de políticas públicas, historia de la administración pública, políticas sociales y economía social. Es investigador del CAP y del Instituto del ISPS. Para decirlo cortito, ya nos contará él más detalles sobre su trabajo. Muchas gracias y te damos la palabra cuando quieras. Olá, muito boa tarde. Agradeço ao GIGAP ter-me convidado para estar presente neste congresso, chamemos assim, à distância. Muito prazer em vos conhecer a todos. Já nos tínhamos encontrado na segunda-feira. Hoje estamos de forma mais efetiva a tratar de assuntos que eu considero também muito importantes e que nós também vamos desenvolvendo no seio do ISCS, que é uma coisa sempre difícil. A Cecília teve alguma dificuldade em dizer. ISCS é o Instituto Superior de Serviços de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Mas é difícil chegar lá a esta sigla. Muito obrigado por estar presente e vou falar um pouco sobre a área metropolitana de Lisboa e o modo de como essa área metropolitana de Lisboa se relaciona com o poder. Vou falar um pouco
diferente daquilo que são por normas as perspectivas, porque são muito técnicas, procuram tratar muito a questão da organização, o funcionamento da área metropolitana. Eu vou falar um pouco, não sobre o grande funcionamento da área metropolitana, mas sobre a sua relação com o poder e, sobretudo, com o poder político. Foi interessante a parte final da Carmen, se eu não me engano, é Carmen, fiquei na dúvida, que acabou antes de falar, a colega de Madrid, porque colocou um pouco aqui a questão em cima da mesa sobre os problemas da relação do Estado com as áreas metropolitanas, ou se quisermos, com as questões das regiões e com as perspectivas que as regiões têm. No fundo, até porque Madrid e Espanha estão muito à frente de Portugal naquilo que a colega acabou de referir, que é uma lógica de cooperativismo que se desenvolveu muito em Espanha e na questão da economia cidadã. Em Portugal eu tenho grandes dúvidas sobre o que é isso, tenho muitas dúvidas sobre o que é a economia cidadã. As cooperativas estão muito integradas na lógica da economia social e a economia social, ainda que tenha um peso em Portugal, é um peso relativo. E principalmente as cooperativas. Não vamos aqui discutir essa questão, porque isto é uma questão mais ideológica em Portugal do que outra coisa, mas Espanha está muito mais adiantado nesta questão. Em relação à área metropolitana propriamente dita, o que é importante, o que é que eu acho que tínhamos aqui muitas coisas para discutir, mas o tempo também é escasso e, portanto, é importante ir aqui às questões que eu considero efetivamente mais importantes. Primeiro, desculpe, o funcionamento da área metropolitana. São 18 municípios, são 18 câmaras municipais que integram a área metropolitana de Lisboa. Essas 18 câmaras, esses 18 municípios integram a área metropolitana de Lisboa por via de um decreto-lei e da constituição desse decreto-lei que definiu que aqueles municípios à volta da cidade de Lisboa se integrariam nesta área metropolitana. Todavia, esta área metropolitana tem, sobretudo, duas grandes funções, chamemos-lhe assim. Uma é articular com os municípios, articular os municípios à volta, os 18 municípios, articular, sobretudo, no domínio das mudanças climáticas e no domínio dos transportes, ainda que depois essa articulação não seja demasiado evidente, porque cada município é muito independente e tem uma capacidade de intervenção muito própria. Porque e esta é uma outra questão, ainda que os municípios tenham uma capacidade de autonomia também muito limitada, porque o poder central é efetivamente muito pesado e deixa aos municípios uma margem de manobra de autonomia muito relativizada. Não é? Fala-se muito em Portugal e continua a falar-se na questão da descentralização, mas essa efetivamente não se verifica, ou pelo menos verifica-se muito devagar, porque não há interesses, muitas vezes, do poder central e também não há interesses do poder local, algumas vezes, assumirem essa vertente. Portanto, esta é uma primeira questão. Depois, mesmo na área metropolitana de Lisboa e a tentativa de articulação da área metropolitana de Lisboa com os 18 municípios, mesmo aí, muitas vezes falha essa articulação. Porquê? Porque os municípios são muito sequiosos das suas questões, da sua dimensão. Fazem um ginásio, fazem uma estrada, fazem uma ciclovia e são capazes de fazer a ciclovia só para ele, só para aquele município. Depois deixa o outro em aberto. O outro espaço fica muito em aberto e um espaço muito desagregado, onde cada município funciona como lhe dá mais interesse e como lhe dá mais, sobretudo, mais autonomia e capacidade de exercício do poder
tem. Depois, há aqui também uma questão, que são a questão política. Cada município, ou pelo menos alguns municípios, são integrados por forças políticas diferentes. Numa é o Partido Social Democrata, noutra é o PS, noutra é o PCP, e, portanto, há interesses políticos claramente divergentes no seio dos municípios da área metropolitana de Lisboa. E esses interesses políticos são interesses evidentes, não é? São interesses efetivos que determinam depois mudanças, expectativas, concessões políticas, sociais, económicas em cada município. E isso faz com que a articulação entre eles também seja extraordinariamente difícil. Tanto mais que de 4 em 4 anos há eleições e os partidos dominantes não querem perder o seu domínio, quer nas câmaras municipais, quer se perderem câmaras municipais no seio da área metropolitana. Portanto, esta é uma questão também que eu acho muito importante. Depois, a própria área metropolitana tem uma intervenção limitada, não é? Porque as políticas públicas, de uma forma geral, são determinadas pelo Governo Central. A área metropolitana praticamente articula quase só os fundos comunitários, é? E a forma como se distribuem no seio dos municípios. Para além disso, as decisões dependem sempre dos presidentes de Câmara e não dependem da área metropolitana de Lisboa, antes dos presidentes de Câmara que têm um peso suplementar. Depois, ainda sobretudo na questão da participação dos cidadãos. A participação dos cidadãos também é limitada nesta área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa é constituída por três áreas, por três institutos internos, chamemos-lhe assim. É constituído por um Conselho Estratégico, que tem uma presidência e tem 2 vice-presidências, escolhidas pelos 18 municípios. Por norma, o presidente é escolhido pelo maior número de câmaras municipais do partido mais votado, como é evidente. Depois tem uma outra questão que se chama Conselho Metropolitano, que é o Conselho Executivo, chamemos-lhe assim. E depois tem o Conselho Estratégico. Este Conselho Estratégico é um conselho que é integrado pelas forças vivas, pela sociedade civil. Ou seja, estão presentes neste Conselho Estratégico as universidades, as empresas, as associações empresariais, as associações sociais, etc, etc. Só que aqui é a grande questão. É de que estas instituições deviam integrar a área metropolitana com o intuito de participar e de levar para a área metropolitana a sua participação. Isso não acontece. Porquê? Bom, desde logo porque estas instituições têm interesses divergentes também. Desde logo porque este Conselho Estratégico é muito limitado nas suas competências. Praticamente é um órgão de consulta por parte da área metropolitana. E, portanto, no fundo, a grande questão é de que este Conselho Estratégico há 2 anos que não reúne. O que é que isto significa? Que a área metropolitana de Lisboa não confere qualquer importância à participação cidadã e à participação dos cidadãos nesta esfera. E, portanto, também neste nível, a dimensão da intervenção da cidadania é claramente limitada, porque a própria área metropolitana não aceita nem quer integrar estas estruturas. Portanto, no fundo, não falando do ponto de vista técnico e do ponto de vista específico daquilo que se promove dentro da área metropolitana de Lisboa, fica-se, penso eu, e estarei disponível para depois algumas perguntas, se assim o entenderem, fica a minha perspectiva sobre a relação da área metropolitana de Lisboa com o poder e com o poder político e, sobretudo, com um modo de relação com os seus cidadãos também, que fica aqui também, de certa forma, evidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Muchas gracias por la intervención y también muchas referencias tenemos para discutir una semana si quisiéramos con todo esto. Pero vamos a darle la palabra a Carlos Alberto Navarrete Ulloa, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco, es responsable técnico de la red temática de CONACYT Gobernanza Metropolitana y del proyecto auspiciado por CONACYT Gobernanza e Instituciones del Desarrollo Local y Regional. Cuando quieras, Carlos, tienes la palabra. Su micrófono. Listo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a los organizadores, a GIGAP, por supuesto, muchas gracias. Nuevamente nos reunimos ahora en este espacio virtual. Un gusto compartir este momento con Cecilia Güemes, con Francisco Renier, María Velasco, un gusto estar con Joaquín Cairo y bueno, posteriormente también tendremos la participación de Diego Coelho. Muchas gracias a todos ustedes y la atención de los asistentes a este foro virtual. En mi caso me toca hablar de la cuestión metropolitana desde el caso mexicano. Y cuando digo el caso mexicano no me quiero referir solamente, digamos, a cómo se ha configurado en los hechos la metropolización, sino de forma más amplia a cómo también se le ha estudiado o se aproxima a la comprensión de el gobierno de las metrópolis. Y por eso también otro elemento que está presente en mi aproximación y en mi observación está una categoría, un concepto que tiene que ver con lo que ya se mencionaba en la presentación, la red de gobernanza metropolitana, que es una configuración, una red temática de investigación, pero también de diálogo con actores sociales y gubernamentales. Es un esfuerzo enorme hacer converger a estas tres esferas, que en algunos momentos se convierten en cuatro esferas. El sector privado es más complicado agregarlo a los diálogos, pero también se suelen agregar. Y digamos, esta lectura desde la experiencia de la red temática gobernanza metropolitana que tiene, digamos, participantes de toda Latinoamérica y algunos también de Europa continental, fundamentalmente mucha densidad en México y en especial en Guadalajara. Digamos, se dice de Guadalajara como una de las zonas metropolitanas más dinámicas en la generación de instrumentos de gobernanza de la metrópoli. Se dice esta cuestión, desde luego hay que revisarla, hay que analizarla. Y esta es mi posición, esta es la posición desde la cual les planteo algunas reflexiones sobre el tema. Yo digo que lo metro es la convergencia, lo metropolitano es la convergencia de dos cuestiones relativamente recientes. Primero es el agotamiento o el severo descrédito del gobierno vertical y de los representantes políticos. Se le llama crisis de la política, se le llama crisis de la democracia representativa, se le puede llamar de distintas maneras, pero sí hay más o menos un consenso general respecto a que hay un descrédito de los políticos, ¿no? Y este elemento converge con otro, que es la expansión urbana, y con ello el desbordamiento de fronteras político-administrativas. Y esto nos lleva entonces a pensarlo metro no solamente como cuestión metropolitana, sino como cuestión metropolitana en clave de gobernanza. La cuestión de gobernanza además tiene como una doble entrada, digo, tiene la complejidad que exhibe la insuficiencia y el anquilosamiento de los actores organizados verticalmente. Esta anquilosencia se ve, por ejemplo, en su capacidad de respuesta frente a riesgos de desastres. Específicamente lo estamos viviendo hoy en todo el mundo. El gobierno vertical con realmente severas insuficiencias para dar una respuesta efectiva. En desastres en general y en el estrés de los sistemas, ¿no? Y también la efectividad que requiere la acción coordinada. Ante esta situación hablamos de que existen redes de múltiples actores que están actuando, y digo actuando un poco también a propósito, porque decir no solamente los actores, sujetos sociales,
sino quizás también en estas concepciones de redes más amplias, más ricas, donde los objetos y por cierto la propia naturaleza también son actantes, ¿no? Todo esto habla de una gran complejidad en la que está inmersa la cuestión metropolitana, que hay que decir emerge de la fragmentación, lo cual redunda en deseconomías de escala, se dice, ¿no? Se dice que en externalidades negativas, aunque también hay las positivas o las oportunidades que se abren de la metropolización, y por cierto, también como problemas relacionados con los recursos urbanos y los recursos naturales, problemas que cruzan fronteras y que al cruzar fronteras se diluyen responsabilidades. Al diluirse responsabilidades, la coordinación no necesariamente tiene los incentivos que se requieren, ¿no? Hay desincentivos para la coordinación entre los actores de las metrópolis. Desde luego que hay también incentivos, pero hay que cuidar esta cuestión. La cuestión metropolitana en gobernanza no puede desprenderse de la especificidad de cada área metropolitana. Yo digo, el lugar importa. No es lo mismo una metrópoli en un estado unitario que en un estado federal, ¿no? Entonces, este es un primer asunto, ahora sí que hablando de retos, que tenemos que poner sobre la mesa y reflexionar seriamente cómo conceptualizamos a las áreas o zonas metropolitanas. Incluso se habla de regiones metropolitanas y cada una de estas categorías no remite al mismo objeto en distintas regiones del mundo, ¿no? Por tanto, es un asunto a resolver, a homologar un diálogo o a explicitar de entrada las especificidades de lo metropolitano en cada una de estas, de entrada digo, de estados unitarios y estados federales. Entonces el lugar importa, digo yo, cada metrópoli vive condiciones geográficas, naturales, culturales, históricas, sociales, tecnológicas, económicas y políticas que son específicas. Parece una verdad de perogrullo, pero luego también en la comparación existe mucho la tentación de emular casos, ¿no? De traer casos del norte al sur global o de venir a Guadalajara y creer que se pueden llevar el modelo Guadalajara a otros lugares de México o de Latinoamérica, lo cual creo que hay que tener cuidado, ver con pinzas esa cuestión. Por lo cual no hay fórmulas universales, si bien se pueden enunciar algunos factores comunes, desde luego que existen, por los cuales es pertinente hablar de gobernación o de gobernanza metropolitana. Hay que tener cuidado que no hay un solo modelo de gobernanza metropolitana. Este es mi punto. La cuestión metropolitana en gobernanza también se puede analizar desde la perspectiva de la interacción entre uno o múltiples centros de autoridad o de gobierno. Pueden ser la relación vertical y horizontal o horizontal, ¿sí? Lo metropolitano de un solo centro monocéntrico, que es una de las tentativas de crear gobiernos metropolitanos en sentido estricto. Lo metropolitano monocéntrico conduce por senderos de reforma metropolitana y el cambio vía diseño institucional, lo cual a mi entender ha dado muestras en muchos lugares de no funcionar, y además rompe también con muchas de las cualidades de la fragmentación. Desde luego que la existencia de un centro dominante de gobierno pues da la aparente garantía de dirección de los asuntos de orden metropolitano, permite hacer responsable a esa autoridad, ¿no?, al gobierno, del funcionamiento del conjunto, pero en caso contrario al sistema fragmentado, el gobierno también, ya decía yo al inicio de mi presentación, en general lo que se ha visto en los gobiernos centrales, verticales, burocráticos tradicionales, es que suelen ser inefectivos y que ante la complejidad realmente no solamente son inefectivos, sino son un riesgo sus capacidades de atención a los problemas que emergen en situaciones de amplia complejidad.
Por otro lado, el modelo policéntrico genera o responde a la necesidad de relaciones de interdependencia. Es decir, ante múltiples actores autónomos, interdependencia, dependencia mutua, ¿sí? Y permite estructuras de gobernanza abiertas a actores no gubernamentales, lo cual crea amplias oportunidades para el beneficio de las comunidades. Por tanto, la gobernanza aceptada, asimilada como fragmentación, perdón, la metrópoli entendida como la fragmentación del territorio con gobiernos autónomos, etcétera, probablemente lo que mejor le acomoda, lo que reclama, es un enfoque de gobernanza, un enfoque de atención a redes de gobernanza, un enfoque no de institucionalización dura, ¿no? Como decía María cuando planteaba lo de las instituciones blandas, no el hardware, no el diseño institucional, sino el software, es decir, la generación de relaciones que pueden ser de abajo hacia arriba, donde emerge la innovación, y justo lo metropolitano da estas oportunidades, ¿no? De reconocer esas diferencias. En una metrópoli hay una gran diversidad cultural, de capacidades, de vocacionamientos, y negarlos, pues por supuesto que es negar la oportunidad de creatividad de abajo hacia arriba, de innovación de abajo hacia arriba. Por tanto, yo por eso digo, la fragmentación se vincula además con el desarrollo de virtudes cívicas. La fragmentación genera condiciones favorables para la participación de actores locales, en contraste con una estructura unitaria que diluye las opciones de participación. Si hablamos de participación, entonces hay que entender en la fragmentación buscar cuáles son las oportunidades. La interdependencia, en las decisiones lleva inherente la exigencia de negociación y de deliberación, lo cual nos lleva entonces a otro tema muy rico que es la democracia deliberativa, que hay que darle un lugar en estas discusiones de las metrópolis, porque si entonces estamos pasando de la fragmentación a las oportunidades de la innovación social, claro, la innovación política también, pero con la colaboración de actores de múltiples sectores, y esto a su vez nos lleva a la necesidad de enriquecer una discusión, el estudio, la investigación, el desarrollo de instituciones de la deliberación, que creo que es uno de los grandes ausentes y uno de los temas que exigen mayor compromiso de intentar su comprensión más allá de los lugares comunes que se suelen escuchar en México, por lo menos entre los políticos, de que la deliberación prácticamente se le ve como una utopía, ¿no? La idea de democracia deliberativa. En resumen, yo diría el marco teórico, o los temas que yo acá estoy planteando, que son muy teórico-conceptuales, me llevan a proponer una primera idea del concepto de gobernanza metropolitana, quizás un poco más amplio, diciendo que es el proceso interactivo en redes que establece mecanismos de equilibrio dinámico, multiactoral, cristalizando nuevas formas de acción pública, pudiendo consolidarse con la creación de normas y sistemas de relaciones de poder formales, pero en todos los casos instituyendo reglas informales, lo que le llamaba el software, ¿no? Que dotan de sentido, que puede ser, ahora sí que beberianamente diríamos, de sentido que puede ser mentado o no, a políticas públicas de orden metropolitano. Digamos, este es el marco bajo el cual yo pudiera, después de esta primera intervención, y ya en una modalidad de diálogo con el resto de participantes, platicar más sobre cuáles son los enfoques, los métodos, las teorías que se han utilizado para el estudio de lo metropolitano en México, platicarles desde cuándo se comienza a conceptualizar y a transitar de lo conurbano a lo metropolitano, platicarles cómo se han definido la delimitación de zonas metropolitanas, quiénes son las instancias que hacen la delimitación de zonas metropolitanas en México, cuáles son las características y peculiaridades
de las 74 zonas metropolitanas reconocidas en nuestro país, con su diversidad, darles algunas ideas en general. Y yo creo que no nos dan la ocasión, y a lo mejor no soy el más indicado para presumir el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pero les puedo platicar quién sí se los pudiera presumir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar lugar al último de los ponentes que tenemos, que es Diego Coelho do Nascimento, que es doctor en Geografía por el programa de posgraduación en Geografía de la Universidad Federal de Pernambuco y es profesor adjunto de la Universidad Federal de Cariri y es editor del periódico científico Ciencia y jefe de división de proyectos y grupos de investigación del decano de investigación en posgraduación e innovación. Pues cuando quieras, Diego, tienes la palabra. Gracias. Boa tarde a todos, buenas tardes. Eu quero aproveitar inicialmente para saudar os colegas de banca e também para saudar todos os participantes desse momento. Então, um momento muito interessante que temos essa oportunidade de dialogar sobre a questão metropolitana de diferentes países, conhecer um pouco mais dessa realidade. Então, na minha fala, nessa minha exposição, irei abordar para vocês um pouco sobre a questão metropolitana brasileira, sobre essa atualidade da questão metropolitana brasileira e também pontuar algumas questões sobre um caso específico, que é o caso da região metropolitana do Cariri. Então, inicialmente, é preciso pontuar que a questão metropolitana brasileira ela não é algo de uma discussão recente. Nós estamos nos aproximando de 50 anos da instituição do primeiro conjunto de regiões metropolitanas brasileiras. Esse primeiro conjunto ele foi criado ainda na década de 70, e ele já foi criado a partir dessa necessidade de discutir sobre problemas comuns, esses problemas que escapam dessa alçada municipal, a alçada de um determinado município, de uma determinada cidade, porque ele tem implicações sobre outros territórios, sobre outros conjuntos. Então, realmente não é uma discussão recente, é uma discussão antiga. E essa justificativa para a criação desse primeiro conjunto e também para a criação atual de regiões metropolitanas no território nacional, ela se baseia nessa mesma unidade socioeconômica e também na necessidade de execução de políticas comuns, políticas e serviços de interesse comum, de execução comum. E no caso brasileiro, é preciso pontuar que nós temos, basicamente, dois momentos relacionados a essa questão metropolitana. Mais recentemente, nós poderíamos até acrescentar um terceiro momento, Mas, nesse caso, nós temos um momento antes da Constituição Federal de 88 e um momento posterior. Porque antes dessa Constituição Federal de 88, a criação de regiões metropolitanas era de incumbência do governo federal. Então, era a União que ficava responsável pela criação, pela definição dessas políticas comuns. Após 88, essa responsabilidade, essa competência foi atribuída aos estados. Mas foi uma competência atribuída sem que um conjunto de outras diretrizes, até mesmo para que os estados pudessem ter uma clareza conceitual maior, uma clareza não só desse componente espacial, das especificidades desse ponto de vista, mas também de questões relacionadas à institucionalização dessas regiões metropolitanas. Mas, infelizmente, não aconteceu. E, a partir de 88, nós tivemos uma criação de várias regiões metropolitanas no território brasileiro. E essas regiões, elas são das mais diferentes naturezas, formas, tamanhos e influência mesmo no aspecto político, social e econômico nacional.
Na atualidade, nós temos mais de 70 regiões metropolitanas no Brasil, né? 74, 75 regiões metropolitanas no território nacional, e são regiões metropolitanas das mais diversas, né? Diferentes, né? Possíveis. E isso nos traz, né, algumas problemáticas, sobretudo com relação às definições dessas políticas públicas de interesse comum. Como pensar políticas públicas comuns, né, em um território como o brasileiro, extenso e diverso, e na mesma proporção em um conjunto de regiões metropolitanas igualmente extenso, diverso e repletas de singularidades, né? Então, nós esbarramos na primeira problemática. Uma outra problemática, né, a partir dessa criação de regiões metropolitanas, sem definições de critérios espaciais e institucionais claros, diz respeito à confusão que atualmente existe sobre perspectivas de desenvolvimento regional e perspectiva de desenvolvimento e governança metropolitana, né? São questões que em alguns momentos elas estão relacionadas, mas há uma diferença nesse ponto de vista. As regiões, as áreas metropolitanas, elas têm algumas necessidades, sobretudo de cooperação, né, de governança, para que realmente essas políticas comuns elas possam ser implementadas, elas possam acontecer. E nesse caso, nós esbarramos nessa primeira problemática, né? Nessa diversidade de regiões metropolitanas e nessa definição realmente de critérios claros com relação à institucionalização desses arranjos políticos administrativos. E agora, né, falando mais especificamente, pegando um caso específico para exemplificar essa problemática, nós temos o Cariri cearense. Então, nós estamos localizados, né, ao sul de um dos estados brasileiros, no Nordeste brasileiro, e em 2009 nós tivemos a institucionalização, a criação da região metropolitana do Cariri. Então, essa região metropolitana ela foi criada a partir da conurbação de 3 dos principais municípios. Hoje, essa região metropolitana ela tem 9 municípios, mas 3 deles, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, são o núcleo principal dessa região metropolitana, né? E a partir da conurbação desses 3 municípios, nós tivemos aí o parâmetro, a justificativa para a criação dessa região metropolitana. Né? Paralelo a isso, nós tivemos avanços de índices relacionados à urbanização, a crescimento econômico, a polarização, a influência regional que esses municípios eles já tinham na rede urbana aqui do Nordeste brasileiro. E a partir de tudo isso, né, o panorama para a criação dessa região metropolitana estava constituído, estava consolidado. E nesse caso específico, né, nós precisamos pontuar, não somente no caso aqui da RM Cariri, mas no contexto brasileiro mesmo, sobre a espacialidade e sobre a institucionalidade. Quando eu coloco para vocês essa vertente, esse paradigma da espacialidade, né, estou reafirmando as características consideradas como metropolitanas, né, ou seja, índices relacionados à demografia, à densidade, fenômenos relacionados à conurbação, essa existência mesmo de problemáticas que, para sua resolução, exige uma cooperação intergovernamental. Então, tudo isso estaria dentro desse componente espacial, ou seja, de reforçar mesmo essa condição metropolitana. E alinhado a isso, à medida que nós temos essas características, né, como eu pontuei algumas delas, para esse caso específico da RM Cariri, nós precisamos também pensar na institucionalidade.
Então, não é apenas apontar a necessidade de resolução de problemas comuns, a necessidade de estabelecimento de parcerias, de projetos, de ações, para que determinadas políticas elas sejam implementadas, mas é pensar como isso na prática pode acontecer. E pelas experiências, né, dos demais colegas, né, os casos que os demais colegas trouxeram, né, isso é uma problemática que acontece não somente aqui no Brasil, não somente na RM Cariri, mas também em outros países, né, que diz respeito não somente à criação de regulações, de políticas regulatórias, de legislações sobre a questão metropolitana, mas realmente da implementação, né, de encontrar formas, mecanismos que essas legislações elas realmente sejam colocadas em prática. Então isso diz respeito a essa institucionalidade. E quando pensamos, né, que a questão metropolitana brasileira ela se aproxima dos 50 anos de discussão, né, nós conseguimos identificar, né, alguns avanços e também muitos desafios. Nós tivemos alguns avanços recentes, inclusive o professor Ranieri, né, que abriu essa discussão, trouxe muito bem, como, por exemplo, a criação, a regulamentação do denominado Estatuto da Metrópole em 2015. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma legislação específica, no caso brasileiro, para debater a questão metropolitana. Então, a legislação de 2015 que aponta algumas diretrizes, né, algumas questões pertinentes para que os estados, para que os municípios, eles tenham realmente um direcionamento com relação às suas formas de organização, às suas formas de implementação, de planejamento dessa questão metropolitana. Inclusive, alguns aspectos como o planejamento urbano integrado, né, são pontuados dentro dessa legislação. Apesar de algumas lacunas ainda persistirem, né, nesse caso específico, mas a gente pode pontuar realmente o Estatuto da Metrópole como um avanço importante nesse sentido, de pelo menos definir alguns critérios para a criação dessas regiões metropolitanas e, por consequência, né, de favorecer o planejamento, essa discussão sobre essas políticas comuns. E nesse caso, né, voltando para o caso específico da região metropolitana do Cariri, nós temos algumas problemáticas comuns relacionadas à mobilidade, relacionadas à questão social, à questão econômica. E nesse caso específico, nós tivemos também um outro avanço, um avanço de uma legislação aqui no caso do estado do Ceará, que nós temos uma legislação própria de governança interfederativa, né? O Ceará um só, que assim como o próprio Estatuto da Metrópole, ele vai fornecer algumas diretrizes para debater sobre como os municípios, sobre como as regiões metropolitanas, nesse caso específico, as regiões metropolitanas cearenses, elas podem se organizar para que essa cooperação, para que essa governança metropolitana, ela aconteça, né? Sendo que, tanto no Estatuto da Metrópole, quanto também nessa legislação específica de governança das regiões metropolitanas cearenses, né, outras das lacunas diz respeito ao financiamento, né, até mesmo a como esses recursos orçamentários para que essas políticas comuns elas possam acontecer, né? Então, apesar desses avanços, a gente tem realmente alguns desafios, né, mas um outro avanço foi, sobretudo, com relação às diretrizes relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, que é um documento, um instrumento importante para esse planejamento metropolitano, né, para essa organização enquanto regiões metropolitanas brasileiras, né,
e esse instrumento ele foi mencionado, né, tanto mencionado quanto também é possibilitado uma série de diretrizes relacionadas a eles no próprio Estatuto da Metrópole. Então é preciso pontuar que isso também foi um outro fator de inovação, essa regulamentação, né, esse reforço da importância de um planejamento urbano integrado para essas regiões metropolitanas. E a partir desse panorama, né, é preciso considerar que como um dos principais obstáculos é que em algumas dessas regiões metropolitanas brasileiras há um descompasso entre o componente espacial, entre essa necessidade a partir da dinâmica urbana, da dinâmica social, da dinâmica econômica, né, de pensar políticas integradas, e há esse descompasso entre essa espacialidade e entre a institucionalidade, ou seja, dos aparatos não só relacionados à política regulatória em si, mas as formas de financiamento, as formas de planejamento, para que essas problemáticas comuns elas realmente sejam alvo de políticas públicas para resolver essas questões. Então, são algumas dessas reflexões que eu queria pontuar aqui sobre o caso brasileiro, sobre esse caso da região metropolitana do Cariri, e agradeço a oportunidade, né, de dialogar com vocês. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Bueno, a ver, vamos a tratar de recomponer un poco varias ideas que son comunes en esta conversación y luego les voy a dar paso a las preguntas que tenemos. En primer lugar, lo que yo creo que todos los ponentes están poniendo sobre la mesa es que hay desafíos comunes, pero en realidades muy diversas, ¿no? Entonces, escenarios no solo la comparación entre Brasil y México, sino también entre incluso Portugal y Madrid, que podría uno pensar que hay más similitudes, y sin embargo hay diferencias. También es muy interesante cómo, por un lado, Diego, recién hablabas del estatuto, ¿no? De la normativa, de crear regulaciones, y por otro lado, María también hablaba de lo informal, de las reglas informales que rigen estas relaciones. Entonces, ¿cómo convive esta necesidad y estos sistemas de regulación que estamos pensando con la realidad misma, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con los tejidos políticos y con las coaliciones y acuerdos políticos, como marcaba también Joaquín, que en algún momento decía, falta interés político muchas veces para generar una gobernanza metropolitana, ¿no? Hay diferentes intereses en juego y nadie quiere perder su porción de poder dentro de esto. Tampoco hay fórmulas, y esto lo marcaba Rainieri al inicio, no hay una fórmula mágica, y también se repetía a lo largo de las exposiciones, no hay una receta única, y el copy-paste de un lado al otro no puede funcionar, nunca funciona, y menos en estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar soluciones? ¿En qué nos inspiramos? ¿En qué respuestas, ¿no? tenemos? Y la coordinación multinivel, se habló mucho de la coordinación multinivel, digamos, entre diferentes escalas, porque cada escala de gobierno puede tener competencias, el modelo de distribución territorial del poder, Carlos hablaba justamente de la diferencia entre estados unitarios y estados federales, pero también me interesa lo que planteaba María, no solo la coordinación vertical entre diferentes niveles de gobierno, sino lo que planteó el nuevo municipalismo, por ejemplo, en España, que tenía que ver con más coordinación intersectorial. ¿Sí? El ciudadano no sabe a quién le compete esta función y por lo tanto lo que quiere es una respuesta, no sabe si es el área de tal o tal o tal. Entonces esto plantea un desafío de respuestas intersectoriales además de multinivel, ¿sí? Entonces horizontal y vertical, en esos dos ejes. Teniendo en cuenta estas ideas que ponen sobre la mesa, que son todas muy sugerentes, voy a voy a exponerle las preguntas que tenemos. Hay tres preguntas, grandes preguntas, y les animo a responderlas. La primera es, ¿cómo la formación de una persona con conocimientos técnicos asistenciales sobre políticas públicas de vivienda, de interés social y justicia socioespacial garantiza a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad el derecho a la ciudad? Esto nos pone justamente el dedo en la llaga, la vulnerabilidad, las desigualdades que existen, cómo se le garantiza a esos sujetos el derecho a la ciudad, que es algo de lo que no hablamos, pero que está latente todo el tiempo, el derecho a la ciudad. Luego hay una pregunta dirigida al profesor Rainieri que dice, tenemos en Brasil
por la gran extensión territorial y la diversidad cultural y económica. Algunas regiones que terminan organizándose y formando regiones informalmente integradas. También tenemos varios instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico que, en opinión de la persona que formula esta pregunta, están infrautilizados, como la Ley de Consorcios Públicos, las leyes RIDE y el propio Estatuto de Metrópoli. ¿Cómo se puede potenciar el uso de esos mecanismos y promover una mayor participación social en las decisiones con la consecuente respuesta a las demandas de la sociedad? Y por último, esto hace referencia la anterior justamente a los instrumentos jurídicos y las regulaciones que tenemos. Por último, preguntan, ¿cómo analizan, esto va para todos los ponentes, cómo analizan la eficacia de la gobernanza metropolitana en contextos en los que hay pocos estímulos de los ciudadanos para participar en los espacios formales que se han creado, que a veces se manipula a los ciudadanos y otras veces solo están invitados por la necesidad de someter a referéndum o certificación las decisiones y estrategias adoptadas por los administradores metropolitanos? Con estas 3 preguntas, los oyentes y asistentes nos invitan a dialogar. No sé quién quiere tomar la palabra. Quien quiera, quien se anime a empezar el diálogo. Yo puedo empezar. Bueno, muy bien. Entonces, voy a intentar hablar en la orden de las preguntas y ya las pongo todas en un mismo bloque o vamos una a una. ¿Qué me dices, Cecilia? Prefiero que respondan en general, así da paso a las 3, a que todos, a que todos los ponentes respondan las 3 preguntas. Porque si vamos pregunta por pregunta, probablemente alguien se quedará sin voz. Entonces, si quieres responder de manera agregada a las 3 preguntas o con mayor especificidad a la que te hicieron directamente, como tú prefieras. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la formación de la ciudadanía y la garantía del derecho à cidade. Então, acho que é uma pergunta que veio do André. Graças, André, pela pergunta. Eu acho que esse é um problema que toca uma questão geral que vai para além do debate metropolitano, né? Assim, é um aspecto de cidadania urbana e de cidadania metropolitana e, sim, concordo. É uma pergunta que também traz uma provocação. Eu acho que quanto melhor formados e quanto melhor informados forem os cidadãos acerca dos seus direitos e acerca do conjunto dos instrumentos que orientam a política urbana, que orientam a política metropolitana, né, e que regulam a garantia dos direitos de maneira geral, do direito à cidade de modo particular, melhor pode ser, ou mais qualificada pode ser essa participação e essa tentativa de incidência, né, essa tentativa de luta e de garantia do direito à cidade. Né? É uma discussão que a gente tem feito recentemente no âmbito metropolitano, também em termos de cidadania metropolitana. Muitas vezes as pessoas sequer sabem que habitam uma área, uma zona metropolitana específica, porque isso não passa pelo debate cotidiano da sociedade. Portanto, isso também vai gerar dificuldade de que as pessoas reclamem os instrumentos de gestão, ou reclamem a efetividade destes mecanismos de governança metropolitana. Né? Como disse Cecília há pouco, o que o cidadão quer é que o seu problema esteja resolvido. Né? Não importa a quem ou a qual nível de governo ele precisa de recorrer. Né? Mas quanto melhor formado e informado esta cidadania for, acho que mais condições ela tem também de acessar, né, e de lutar por esses direitos. A segunda pergunta, que veio especificamente, né, e diz respeito ao uso dos instrumentos de governança metropolitana, né, muito especificamente no caso do Brasil, dos diversos instrumentos normativos que estão à disposição, né, e concordo plenamente, nós temos uma infinidade de instrumentos, de mecanismos, dentro e fora do Estatuto da Metrópole, né,
pergunta já traz aí a lei dos consórcios públicos, a lei das RIDs, que são, no caso brasileiro, as regiões integradas de desenvolvimento, né, que são espaços semelhantes às regiões metropolitanas, mas formados por municípios de diferentes províncias, de diferentes estados. Enfim, o próprio Estatuto para fortalecer a participação, o professor Diego já tratou de alguns na sua fala, exemplo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, e das instâncias deliberativas, das instâncias colegiadas deliberativas que precisam compor, né, a estrutura de governança das regiões metropolitanas. Eu diria que, assim, potencializar o uso desses instrumentos, de um lado, passa por uma maior cobrança aos governos a que efetivamente os utilizem, né? Quando o Estatuto da Metrópole ele foi aprovado, foi promulgado no Brasil em 2015, havia um prazo, né, para que os governos provinciais organizassem a governança das suas regiões metropolitanas e elaborassem junto à sociedade os instrumentos de governança e o plano de desenvolvimento urbano integrado, né? A lei foi promulgada em 2015 e o prazo para que isso fosse feito era até 2018. Só que quando nós chegamos em 2018 e com uma realidade onde a maioria dos estados brasileiros não tinha ainda avançado com seus mecanismos, isso foi adiado para 2021. Ou seja, se não há mecanismos fortes também de controle da ação dos governos, aí falando de uma realidade brasileira onde essa ação dos governos, essa ação ela ainda é muito centralizada no âmbito dos governos, sobretudo do governo federal e dos governos estaduais, de controle da ação dos governos, e sobretudo se não há uma pressão ou uma incidência cidadã muito forte sobre esta ação, estes mecanismos eles acabam não sendo utilizados da forma como deveriam. E ainda hoje, nós já estamos às portas de 2021 e continuamos com uma realidade que é muito semelhante, de muitas regiões metropolitanas, né, da maior parte das nossas 75 ou 76 regiões metropolitanas no Brasil, ainda não se adequaram aos dispositivos do Estatuto da Metrópole, ainda não elaboraram os seus planos de desenvolvimento urbano integrado. No caso do estado do Ceará, a gente tem 3 regiões metropolitanas. Como o professor Diego já colocou, uma dessas regiões, o estado editou uma lei específica de governança interfederativa, mas nenhuma das 3 regiões metropolitanas ainda conseguiu se adequar completamente, tendo uma série de dificuldades a tornar efetivas essas legislações. Então, o que nos falta não são os instrumentos, né? O que nos falta é realmente pensar a ação concertada, pensar nos acordos políticos e pensar em colocar em prática este conjunto de instrumentos para tornar efetiva a governança dessas áreas. E, muito rapidamente, para finalizar, a pergunta, acho que foi do professor Jeová, né, que trata da eficácia da governança frente às dificuldades de participação, né, e há que se colocar o que a gente está entendendo até como eficácia, né? Assim, em algumas leituras, essa governança ela vai bem, desde que os objetivos estejam sendo cumpridos e de que as políticas e serviços públicos eles estejam sendo ofertados, independentes de que sejam com uma ampla participação da sociedade civil, né? Na compreensão de governança que a gente quer fortalecer e quer levar à frente, essa eficácia ela é tanto melhor quanto mais qualificados forem os espaços de participação, né? O quanto mais próxima da cidadania, do cidadão comum, essas decisões elas estiverem, né? Então a gente entende a participação não como um aspecto acessório ou de validação das decisões governamentais, né? de ratificação das decisões governamentais, mas como um elemento central para que a governança ela seja efetiva. Mas me quedo aqui
y a disposición para una nueva ronda de charlas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a María. Les voy a pedir que sean un poco más sintéticos en las respuestas, así da más juego a la conversación. María. Bueno, yo en España son las 8:30 de la tarde, es decir, que es posible que haya entendido regular las preguntas y voy a tratar de responder muy sintéticamente. La primera pregunta me ha parecido que decía cómo podemos, aunque la reinterprete, cómo podemos utilizar lo que sabemos para garantizar, ¿no?, los derechos de los que más problemas tienen, ¿no? Y es una pregunta bien interesante, ¿no?, porque no podemos. De hecho, sabemos muchas cosas y tenemos muchas dificultades para implantarlas, ¿no? Y porque lo que hemos visto en nuestras ciudades es que en realidad somos capaces de ir avanzando en algunos espacios, pero son menores. Los problemas los seguimos teniendo y además cada vez son más profundos y cada vez son desafíos mayores, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver con Brasil. Yo no voy a contestar, por supuesto, porque no soy experta en absoluto sobre la normativa, pero sí me gustaría decir una cosa, ¿no? Era una pregunta sobre por qué no se utilizan determinadas normas. Pues porque las normas no se utilizan en ningún contexto, en ningún espacio, ¿no? Estamos todos sobrecargados de elementos normativos que establecen una serie de, no sé ni cómo llamarlo, de principios generales que son sistemáticamente incumplidos y que no ocurre absolutamente nada. Entonces, realmente la norma ha perdido su función básica como instrumento de política pública, que era el concentrarse en generar derechos y obligaciones, y ha generado mucho discurso que se incumple. ¿Y por qué se incumple? Porque se puede, porque no hay ninguna necesidad real de cumplirlo. Y la tercera pregunta tenía que ver con esta idea de por qué generamos o se generan en las estructuras de gobernanza metropolitana, incluso en las estructuras de gobernanza urbana, espacios tan poco atractivos para los ciudadanos. Bueno, yo creo que la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Pues porque en realidad hay poco interés real en que los ciudadanos participen, ¿no? Yo creo que una pregunta interesante que sobrevuela las intervenciones de todos mis compañeros de debate es, pero la gobernanza metropolitana, ¿para qué? ¿Para qué queremos esto? ¿Lo queremos para resolver qué? ¿Problemas de transporte? Funciona. Más o menos funciona. ¿Funciona o no funciona? ¿No? Porque luego observamos cómo funciona, por ejemplo, en el caso de Madrid, y funciona mejor en unas zonas que en otras. Y curiosamente, en las zonas que mejor funciona son las que menos problemas de vulnerabilidad tienen. Siguen teniendo más problemas el transporte metropolitano, precisamente en aquellas poblaciones que tienen más dificultad, ¿no?, para acceder a él. De hecho, hay algunas propuestas interesantes, ¿no?, de cómo podemos trabajar estos espacios. Queremos la gobernanza metropolitana no solo para solucionar problemas específicos, sino para profundizar en la democracia de las ciudades. Pues entonces está la cosa un poquito verde, ¿no? No tenemos mucha capacidad para generar desde esas estructuras reflexiones sobre desigualdades, ¿no?, ni cómo incorporar en esas decisiones a los espacios de mayor desigualdad. En general, es verdad que todas las intervenciones son muy interesantes, pero es verdad que supongo que a un observador externo se le quedará esta pregunta en el aire, ¿no? En realidad, ¿para qué? Para estas instituciones, este esfuerzo, ¿para qué? Y me encantaría que el resto respondiera. Muchas gracias, María. La misma sensación se queda uno con los problemas estructurales que tienen estas ciudades y que somos incapaces de resolver a escala metropolitana, incluso a veces a escala estatal, ¿no?
Entonces, cuando hay desigualdades tan profundas, tan arraigadas, que a partir del COVID, lejos de aligerarse, se empeoran y se radicalizan. Sabemos que hay más de 25 millones de pobres que va a dejar en la región latinoamericana el COVID y la desigualdad, y en sociedades como la brasilera o la argentina o la mexicana, que ya son trascendentalmente desiguales y problemáticas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Le damos la palabra a Joaquín, si quieres comentar. Olá, pouco, referir apenas 2 ou 3 questões em relação ao que ficou dito por todos os companheiros de debate, em que ficou claro aqui que há um excesso, vamos chamar assim, de organização, excesso de regulamentação, excesso de normas, que definem ou procuram definir, no caso concreto, as áreas metropolitanas de Lisboa. Como a colega de Madrid referiu muito bem, há normas, não é? Mas essas normas não são algumas para cumprir, são feitas muitas normas, muitas delas, e não têm o cumprimento. Porquê? Porque falta dimensão política, não há interesse político, não há capacidade de colocar esse interesse em cima da mesa. E, portanto, a dimensão da cidadania é sempre limitada. Fala-se muito em cidadania, mas na prática ela não é exercida, nem é possível exercer-se através da dimensão do interesse político. Os políticos não querem, na maior parte das vezes, que os cidadãos exerçam efetivamente o contexto de cidadania, por vários motivos, por interesses económicos, interesses sociais, interesses políticos. E falou-se agora numa questão interessante, que é a questão do Covid. A questão do Covid em Portugal, os municípios não têm nenhuma capacidade de autonomia, não têm nenhuma possibilidade de intervenção. O governo decide, o governo dispõe, diz o que é que faz no município A, no município B. As normas são normas gerais, são abstratas, não tratam as questões de forma parcelar, e os municípios não têm nenhuma capacidade de intervenção. E, por via disto, os cidadãos também não têm nenhuma capacidade de intervenção. Há aqui uma questão que eu costumo dizer aos meus alunos e que é muito, para mim, continua a ser verdadeiramente basilar nisto. Os cidadãos só têm voz um dia de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, ou se houver eleições antecipadas. Porque se não acontecer isto, os cidadãos não têm voz. Não têm. O voto é a única forma pela qual os cidadãos têm voto e exercem a sua cidadania. Mas para se ver a dimensão da ausência de cidadania por parte dos cidadãos, é olhar para a abstenção. Em Portugal, a abstenção roda os 50 e qualquer coisa por cento. Metade da população portuguesa não participa sequer naquilo que é a sua mais elementar dose de cidadania, que é votar. Não votam. Não é? E isso é uma questão limitativa, clara, para todos os cidadãos. Não vão lá, nem sequer às urnas vão, não têm capacidade, porque não querem, porque é o único sítio onde podiam fazer. Portanto, a cidadania não é exercida, é limitada em muitos aspectos, porque depois os decisores políticos também impedem, mas nem nesse momento há capacidade de exercício da participação e da cidadania por parte dos cidadãos. E essa é uma questão que deixa sempre no ar essa dimensão de ausência de cidadania, muitas vezes por nossa culpa. Nós, cidadãos, não fazemos exercício daquilo que nos está conferido até no quadro constitucional, etc. E depois, porque deixamos isso em aberto, os próprios decisores políticos, os políticos por natureza, não intervêm a nosso favor, como é evidente, intervêm a favor daquilo que são os seus interesses políticos, sobretudo, os interesses sociais, os interesses económicos. Portanto, não há autonomia, não havendo autonomia, também não há cidadania. E a concepção de alguma liberdade individual para os cidadãos também não existe. Portanto,
olhando para as áreas metropolitanas e para a área metropolitana de Lisboa, o seu interesse é efetivamente, se calhar, a regulação dos transportes. Mas é uma regulação que também não é como Madrid, nem sequer é como o Brasil. Não é? Porque os transportes também são regulados pelo Estado. É o Estado, não é, que define essa regulação. Portanto, nem sequer há aqui uma clara autonomia da área metropolitana de Lisboa para intervir. A única coisa que há foi agora, há um ano, que se chamou, como é que se chama? O Navegante. Uma coisa que se chama o Navegante, que é um cartão que dá desconto a todos os habitantes da área metropolitana de Lisboa para andarem nos transportes públicos. A única coisa que se pode dizer, a ação efetiva da área metropolitana de Lisboa sobre a regulação de transportes é um Navegante, que é um passe social, que é dado às pessoas que podem efetivamente vir de Setúbal, vir do Barreiro, vir de Vila Franca de Xira, etc., para Lisboa, usando aquele passe social, para um título de transporte, no fundo, para quem não percebe, é um título de transporte que permite que os cidadãos andem em toda a área metropolitana de Lisboa pagando menos. É a única questão. Porque, como eu disse há bocado no outro exemplo, uma coisa simples é cada município constrói a sua ciclovia e é capaz de terminar a ciclovia a 10 metros do outro município e fica um espaço de 10 metros, estou a exagerar, mas é uma realidade, é capaz de deixar a 10 metros do outro a ligação da ciclovia. É possível que se construa um pavilhão multiusos na fronteira do município e outro logo a seguir na outra fronteira do outro município. Para quê? Para que cada município tenha o seu pavilhão multiusos. E, portanto, dizer, tenho aqui um pavilhão multiusos. Nem sequer esta organização existe no contexto português. A área metropolitana de Lisboa, não é? E a do Porto é muito parecida, falta-lhe dimensão de organização política, efetivamente, e, sobretudo, participação e capacidade de cidadania e, principalmente, descentralização por parte do Governo Central para esta área metropolitana, que depois fica limitada a estas pequeninas coisas que lhe confere um aspecto verdadeiramente limitativo, chamemos-lhe assim. Penso que era isto. Muchas gracias, Joaquín. Carlos. Ok, muchas gracias. Bien, yo creo que se pueden integrar las tres inquietudes en una. Y la verdad es que es recurrente en este tipo, en foros en general, donde se habla de temas como la democracia, gobernanza, etcétera. Es recurrente esta inquietud, ¿no? Cómo lidiar con la manipulación, el clientelismo, el desinterés, etcétera, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es el capital social se construye relacionalmente y con prácticas, ¿sí? Entonces aquí hay dos conceptos clave, prácticas y relaciones. Yo de alguna manera en mi exposición hablé un poco de la cuestión de la relacional. Las relaciones tienen que ser relativas al espacio, a los lugares, a los territorios y a los tiempos, ¿no? Porque todo esto va a tener una implicación sobre los rasgos culturales del lugar donde queremos detonar la participación o generar condiciones favorables para la participación y para un capital social. Hay que entender que este es un asunto de proceso. Muchas veces cuando hacemos estas preguntas hay entre líneas una posición que pareciera de identificar fotografías donde las cuestiones, donde uno quisiera que se manifestara, en este caso el capital social.
hay que observarlo como un proceso complejo desde luego, pero eso nos tendría que llevar a entender que es un asunto pedagógico también, ¿no? Es decir, en el proceso, en las prácticas, en las relaciones, hay aprendizaje. Hay conflicto, desde luego, también, pero también del conflicto se aprende, ¿sí? De la fricción. Por tanto, primero hay que tener una aproximación, yo diría, epistémica apropiada para entender cómo ocurren las oportunidades, ya sea de generación de clientelismo o de generación de capital social, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver mucho con la ley de consorcios en el caso de Brasil, o aquí recientemente en Jalisco, que es el estado federal donde se ubica la ciudad de Guadalajara. En Jalisco recientemente se está hablando de una ley de coordinación intermunicipal, ¿no? Que tendría algunas semejanzas, me imagino, con la ley de consorcios de Brasil. Claro, si la ley puede crear incentivos, ¿no? Facilitar las relaciones para la coordinación. Y luego tienen que darse otros elementos. Yo creo que en la medida en que la ley integre, digamos que sea una ley que se diseñe y se elabore con la suma de una gran cantidad de actores, de los actores interesados, de los actores implicados o de los actores que pueden ser incluso afectados, ¿no? En la medida en que una ley se diseñe en un proceso, además, ¿no? Que no sea un asunto reservado a los legisladores, va a haber mayores posibilidades de que lo que se llama diseño institucional se acorde con lo que hemos hablado aquí del aspecto informal que ocurre en los procesos, que ocurre en las prácticas y que yo le he llamado también como el software institucional, ¿no? De tal manera que la ley por sí sola no es garantía, pero a la ley, en la medida en que se diseñe con cierta perspectiva que yo le llamaría de gobernanza, mayores posibilidades de éxito habrá, ¿no? Y finalmente yo terminaría comentando la nueva agenda urbana, Hábitat 3, da un montón de ideas de qué hacer, ¿no? Falta mucho de cómo hacerlo, desde luego. Pero se puede desprender de esas definiciones del qué hacer, establecer mecanismos de seguimiento a la nueva agenda urbana que no existen, y si existen son muy rudimentarios. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina está tratando de desarrollar alguna, pero ya tienen mucho tiempo y la verdad yo no veo que tengan avances significativos. Pero además, volvemos al mismo tema de cómo se crea una ley, ¿no? ¿Cómo se crea un instrumento de seguimiento? Cuando los expertos de ONU Habitat crean el instrumento, muchas veces quizás crean el instrumento consultando a funcionariado público, ¿no? Pero se quedan muy lejos de las comunidades, ¿no? Se quedan muy lejos de la creación de abajo hacia arriba. Y es el mismo tema. Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de crear un buen instrumento de esas aspiraciones de la agenda urbana, pudiera ser un incentivo para detonar la creación de instrumentos y mecanismos de deliberación y de participación democrática. Y yo nada más agregaría un elemento a cuidar de forma muy estrecha, que sería no solamente la escucha, el darle voz a las comunidades, por ejemplo, a las personas con discapacidad, para crear una ciudad que respete, que sea inclusiva con estos sectores sociales, ¿no? Vulnerables. A ellos hay que incluirlos y escucharlos en este instrumento de seguimiento y de evaluación, y empoderarlos, que no sea solamente un instrumento de evaluación, de identificación de indicadores, sino de que ellos también tengan la capacidad de emitir las evaluaciones de forma pública, ¿no? Es decir, también la evaluación que sea de abajo hacia arriba. Al final de cuentas, desde una perspectiva política, es decir, un político que escuche todo esto, el político tiene horizontes temporales muy cortos, ¿no? Él observa su próxima reelección y por tanto la factibilidad de lo que observa pues está muy restringida a su horizonte de actuación.
Esta es una de las complicaciones con las que hay que contemplar a la hora de los diseños. Bueno, ya me extendí. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y evidentemente lanzas muchos temas que darían para nuevas conferencias probablemente, pero te agradecemos mucho que transmitas y compartas estas inquietudes. Diego, si quieres agregar algunas ideas, por favor. Sim, novamente, são questões amplas, né? São questões complexas e já foram muito bem pontuadas pelos colegas, né? Então, eu vou trazer algumas considerações mais gerais nesse sentido também. Então, quando a gente fala em direito à cidade, né, em questão metropolitana, são duas dimensões que estão interligadas. Não tem como a gente falar em metrópole, em metropolização, sem pensar antes na escala urbana, né, no fenômeno urbano, nessa problemática urbana, e também o quanto algumas comunidades elas estão à margem desse processo, né, de exclusão socioespacial, de exclusão social, de desigualdades. E à medida que isso acontece, a gente vai também ter uma série de repercussões sobre a região metropolitana em si, sobre essa identificação de problemas comuns. Então, são questões, sim, interdependentes e interrelacionadas, que nesse planejamento, que quando se pensa em metrópole, em governança metropolitana, também precisa se pensar nessa dimensão urbana de cada um dos territórios que estão envolvidos, seja nessa área metropolitana, ou seja nessa região metropolitana. Concordo com o segundo questionamento, né, que nós temos muitos instrumentos relacionados direta ou indiretamente a essa organização das áreas, das regiões metropolitanas, sobretudo políticas regulatórias, né? E a gente sabe que os entraves políticos, sobretudo esses conflitos de interesses, os interesses de cada grupo relacionado a cada uma dessas questões, muitas vezes eles pesam nessa discussão sobre metrópole, sobre metropolização, e muitas vezes quem perde é a comunidade, né? A população, a sociedade de forma geral, que se vê não representada, né, por aquelas posturas, por aquelas políticas que foram adotadas, né? E isso já vai de encontro ao terceiro questionamento, né, que diz respeito a essa participação, como analisar essa eficácia da governança metropolitana. Então, nós temos casos aqui com problemáticas, com desafios, mas também com perspectivas diversas, né? Então, se a gente faz essa análise realmente comparativa, a gente consegue observar algumas potencialidades em cada um desses casos que nos foram apresentados até agora. E à medida que a gente fala em participação, em promover essa participação para melhorar a eficácia da governança metropolitana, a gente precisa primeiro levar essa discussão até a população, até a sociedade, né? É uma discussão que ela ainda fica muito restrita a esses ambientes políticos, aos atores políticos, ou então à universidade, à academia. Então, além de universidade, além de academia, a gente precisa levar mesmo essa discussão para a sociedade, né, para que eles percebam a importância de debater sobre regiões metropolitanas, sobre áreas metropolitanas e sobre como isso vai impactar diretamente no seu dia a dia. Muitas vezes essa linguagem muito técnica, ela isola, ela afasta a população, então a gente precisa demonstrar em que isso impacta, né? O porquê que discutir sobre políticas comuns é interessante para aquela pessoa que reside em uma cidade, em um município e trabalha em outro, né? Então são questões que a gente precisa realmente pensar, debater para que realmente isso chegue a todos os atores envolvidos sobre esse debate. Obrigado. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, por las puestas en común. Vamos a cerrar este ciclo
con todas estas ideas que quedan sobre la mesa, con las que han planteado. Los invitamos a todos los que estuvieron escuchando y a los que no pudieron, a ustedes a compartir por las redes esto. Va a quedar el video, luego se va a compartir por el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Chile, y también haremos eco en nuestra página web del GIGAP. Se estuvo transmitiendo por Facebook mientras estábamos hablando, así que bueno, nada más que agradecerles su tiempo, liberarlos porque sé que tienen otras responsabilidades, la mayoría de ustedes son profes, así que encantados de tenerlos, y ojalá pronto podamos vernos presencialmente y seguir compartiendo estas inquietudes con una caña de por medio.